Boa noite. Pela TV Litoral Sul está no ar Coisas de Mulherzinha. E essa noite temos um assunto bem interessante. Gurias, vocês por algum acaso nunca acordaram sentindo o busto pular do 38 para o 46? Aquela calça jeans que a gente ama não entra de jeito nenhum. Uma fome absurda, uma vontade louca de chorar e a gente não sabe por quê. Bem-vinda ao clube. Tu estás com TPM. E esse é o tema do programa de hoje. Mulheres em TPM, anjos ou demônios? Para participar do programa, vocês já sabem, né? Com a nossa menina do notebook, Verusca, boa noite. Boa noite. Para participar é só acessar o Facebook, programa Coisas de Mulherzinha, ou então o MSN, coisasdemulherzinha@hotmail.com. E para a gente elucidar as questões da TPM, se é que vamos conseguir elucidar, tenho 4 profissionais de áreas ligadas ao universo feminino, que são o Dr. Lauro Nogueira, que é professor da Unesc e também é do Hospital São Donato, né, Dr. Lauro? São Donato. E temos também a psicóloga Vânia Menegali, que é também professora da Unesc, consultora de RH, doutoranda em Ciências da Saúde. Temos também a nutricionista Karina Pavei, que também faz consultoria domiciliar, tá, gente? É o tipo de profissional que, de certo, entra na tua casa, abre a geladeira e diz não come isso, não come isso, não come isso. E temos também a professora do estúdio, Janieri Cunha. A Janieri Cunha é professora de polidense, que tem um estúdio em Araranguá, a primeira professora de polidense, né, aqui do Sul. Aqui do Sul de Santa Catarina. Então, boa noite a vocês e comecemos, né, gente, a nossa jornada sobre como descobrir o que é a TPM. Eu tive umas colaborações de 2 amigas, da Miriam e da Grace, traduzindo o que é TPM, tá? Todos os problemas misturados, tendências a pontapés e murros, temporada proibida para machos, tocou, perguntou, morreu, tente no próximo mês, tempo para meditação, treinadas para matar. Legal, né? E hoje a apresentadora também está em TPM. Então, doutor Lauro, o que é TPM? TPM é uma dificuldade. É uma dificuldade profissional, assim, né? Então, em 1931, né, quando se iniciou os primeiros diagnósticos de TPM, né, segundo o Roberto Frank, né, então, o que ele pregonizava, né? TPM são aquelas alterações hormonais classificadas, né, como alterações do universo feminino, né, que acontecia no universo feminino e que a mulher estaria, então, com um humor diferente, um humor, digamos assim, mais para baixo, um humor mais para down, né? E então se iniciou todo um estudo sobre a TPM e mulher, você sabe que elas são muito, assim, religiosamente enquadradas, né? Se tu vai dizer assim pro homem, tu tá na andropausa, o homem vai dizer assim, não, andropausa nada, eu vou beber, eu vou para um bar, né? A mulher, não, eu estou na TPM, agora eu tenho que fazer alguma coisa que mude a minha vida, né? Então TPM não é frescura? Não é frescura. Ai, que alívio. Diagnosticamente verificada através de diferenciação hormonal e efeitos hormonais diferenciados, né? Não é frescura. Ai, graças realmente ela a Deus. existe na mulher, padrão do comportamento da mulher nos dias que antecede e durante o ciclo menstrual. Mas quais são as causas mesmo da TPM? Na verdade, Rosane, não existe causa da TPM, né? Existe sim uma qualificação. A mulher está, naquele momento, qualificada para agir daquela forma, né? Então, tu vê assim, existe uma diferenciação hormonal, né? Depois as meninas vão complementar com toda a parte psicológica e nutricional também que é necessária, mas existe uma alteração hormonal, né? Aonde tu vê uma alteração no sistema GABA, que é um sistema que vai fazer uma alteração no comportamento, né? Depois a psicóloga Vânia pode conversar também sobre isso, e a progesterona, que é o hormônio que vai estar assim em alta naquele momento, né? Que é o hormônio que vai fazer ela sentir fome, é o hormônio que vai sentir
a disforia, que vai sentir a baixa do sistema psicológico, né? Ele vai estar em ação. Então, naquele momento, ela vai estar extremamente alterada, hormonalmente alterada. E nós temos assim, trabalhos feitos no Canadá, psiquiatras do Canadá fizeram um trabalho dentro de um presídio, né, em que foi constatado que as mulheres que cometiam os graves crimes, que estavam ali pagando penas, né, foi constatado que os crimes aconteciam no pré-menstrual delas. Gurias! E no menstrual delas. Né? Então, Graças a partir a Deus. daí se iniciou todo um estudo e realmente hoje a gente sabe que a mulher ela tem uma mudança do comportamento muito, muito alterado. São 3 a 8% das mulheres, né? Só isso, 3 a 8%? Com bastante, digamos assim, com um comportamento bem alterado, né? Bem mais, uma sintomatologia bem mais assim alterada, né? E as mulheres brasileiras, inclusive, 64% delas, num trabalho recente que foi realizado no Serviço de Ginecologia de São Paulo, 64% delas têm queixas bastante graves durante o período menstrual. 14% a menos, inclusive, que o restante do mundo. Assim, né? Mas, as brasileiras são mais brabas no período menstrual delas. Mas, Vânia, olha só, tem uma amiga minha, a Mili, eu nem sei se ela vai estar assistindo a gente, porque eu falei que eu ia comentar a respeito dela. E ela me falou assim, Rosane, eu não suportava hoje ouvir a respiração da minha colega. E o barulho da jaqueta de nylon da outra. Eu disse, para de respirar e ir para outra, tira a jaqueta. Como é que a gente lida com isso? A psicóloga, porque tu também tem TPM. Exato. A gente tem que pensar assim, nesse momento, eu peço geralmente para as pacientes, elas acompanharem e definirem assim, elas têm um entendimento. Quando é que eu vou entrar na TPM, né? E como é que vai ser? E a gente sabe que, claro, o Lauro tem clareza que tem momentos que a pessoa tem mais TPM, tem mais sintomas, aliás, né, na TPM do que em outras situações. O que a gente pode estruturar, assim, e é importante que a gente saiba, que a resiliência da pessoa, ela reduz. Então, eu tenho mais dificuldade de aceitar uma crítica, de lidar com o desconforto, eu tenho uma irritabilidade aflorada, né? Muitas pacientes minhas que tiveram remissão de quadro de transtorno de pânico têm alguns sintomas de ansiedade elevada nessa fase. Então, eu já peço para fazer, a gente chama de automonitoria. Então, a paciente vai ter um quadro lá onde ela vai definir, né, ao longo da semana, quanto que eu tô, como é que está o meu humor. E aí, quando eu me aproximar da TPM, eu já sei. Então, vamos pensar assim, tem empresas nos Estados Unidos, que na área comercial, principalmente, que as pessoas que fazem negociações, as mulheres que fazem negociações, na fase da TPM, elas não fazem essas grandes negociações. Gente, que genial. Então, eles estruturam de uma maneira que nessa fase elas vão ter um tempo para poder fazer outros negócios que não sejam tão grandiosos. Porque pela dificuldade. Outras empresas estruturaram assim, elas colocam telefonistas que atendem, né, a clientela, eles colocam espelhos na fase da TPM para que elas possam se olhar. Como é que elas estão, então quando elas estão irritadas, elas vão estar fazendo uma cara de mais irritada, e aí o espelho é um feedback, né? E situações como que a gente sabe assim, então, quando eu consigo ter noção, quando eu auto-monitoro, bom, eu vou chegar numa fase, então eu não vou lá reclamar com a professora do meu filho nessa fase, porque eu vou ser mais grosseira, mais irritada, ou eu vou criar mecanismos, que aí depois provavelmente o restante dos profissionais vão estar falando, que é atividade física, né? Então a gente vê assim, uma pessoa que está apaixonada na fase da TPM, talvez essas TPM sejam um pouquinho menor, mas aí tem também um fator diferenciado na sua bioquímica, né? Ela está com aumento da serotonina. Gente, fantástico. Então, a paixão, ela baixa os sintomas da TPM. A gente tem que se apaixonar todo dia. Viver amando. Mas a gente pode estar apaixonado por um projeto novo, por uma... Não que agora todo mundo tem que sair se apaixonando. Por uma nova situação, por um novo campo de trabalho. É a motivação, é o bem-estar, é essa coisa de... Enfim... Então, a gente sabe que, de fato, as pessoas vão reduzir a sua resiliência na fase da TPM. Elas vão ficar mais irritadas, mais incomodadas. Mas a grande questão é desafiar isso. Eu descobri que isso acontece e criar mecanismos. Então,
eu sei que eu vou estar irritada com a respiração do meu colega. O barulho da jaqueta Exato. da criatura. Então eu vou fazer mais atividade física, talvez. Eu vou ter uma alimentação que favoreça melhor, né, a produção de serotonina, norepinefrina e dopamina. E aí eu vou procurar fazer coisas que me deem um bem-estar maior. Então, e aí a gente pode até, eu faço isso muito com os pacientes. Monitora, quando tu estava nas férias, tá? A tua TPM foi tão crítica comparado quando tu teve processos de muito desgastes profissionais. E aí, então, na TPM eu vou ser mais carinhosa comigo. Vou procurar fazer uma coisa menos difícil. Já sei. Quando a gente vem em TPM, a gente não trabalha. Boa. A gente liga para o trabalho e diz, ó, tô em TPM. Não vou hoje. Essa é uma questão assim, ó. Depende muito da pessoa. Por exemplo, eu, se estiver em TPM, eu tenho que trabalhar. Porque eu amo trabalhar. Então, eu vou me sentir muito bem trabalhando. Gente, eu em TPM, eu me inspiro e escrevo mais. E eu escrevo aqueles textos, assim, bem pesados. Fica mais ansiosa, né? Mais ansiosa. criativa. E aí me diz o que as nossas internautas estão falando a respeito do assunto. A Paula do Centro tá parabenizando pelo programa, diz que assistiu desde o primeiro e está cada vez melhor. Cristina precisava de alguém como você que fala direto para as mulherzinhas. Obrigada, Paula. A Aline do Comerciário diz, eu sofro muito de TPM. Meu marido brinca que TPM para mim é quando estou temporariamente possuída por um monstro. O bom é que mesmo brincando ele me entende. E melhor ainda, que passa rápido, né? Um beijo e parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada. Aline, né, do Comerciário. Isso. A Aninha, nossa Aninha Mendonça, diz que nada mais coisa de mulherzinha do que TPM. É sempre bom ouvir e aprender sobre esse tema que tanto nos aflige. Adorei. Ai, que bom. Obrigada, Aninha. Querida, né? E teve o Mauro do Centro também que diz, a minha namorada quando está na TPM tem ciúmes até da minha mãe. É normal? Pergunta. Noto que os sentimentos afloram, tanto os bons quanto os ruins. Quais as dicas para os homens sobreviverem às TPMs das namoradas? A nutricionista já tem uma resposta. O chocolate, né? Um desespero, um ato o chocolate, de desespero. Karina, ele está desesperado. Então, todo mundo pergunta pra gente do chocolate. Eu tenho uma notícia meio triste, né, para quem gosta de chocolate. Então, o que acontece? Quando você tá na TPM, você tem muita vontade de comer chocolate. Por quê? Porque tem a serotonina, né, que ela tá pedindo um doce e você opta pelo chocolate. O que acontece? Se você consome o chocolate, nos primeiros 20 a 30 minutos, você vai ficar feliz, tranquila. Mas depois, a TPM pode voltar muito mais acelerada. Então, assim, ó, não é bom estar comendo chocolate em excesso. E engorda mais. E engorda mais. Mas aí entra a Javieri para dar uns exercícios pra gente, né, Jaime? Daí o que acontece? Aí vocês comem o chocolate na TPM e depois fica triste porque tem que perder aqueles quilinhos, né? No caso, seria assim, se for para liberar essa serotonina, né? A pessoa pode estar procurando uma atividade física que ela goste, que seja prazerosa, que vai estar liberando essa serotonina também. E no caso também se apaixonar, que é interessante, que vai estar liberando a dopamina, a noradrenalina, que são hormônios que vão te deixar tranquila. É bem interessante. E em outros casos, também, se eu não vou procurar uma atividade física, não vou comer um chocolate, também no caso de ter relação sexual, também procurar o seu parceiro, ter relação sexual, também libera esses hormônios. Porque se tu tá ali com... Ai... É excelente, né? É bem interessante. Foi como a Vânia falou, tu tem que te apaixonar por alguma coisa, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que se dedicar a alguma coisa. Por exemplo, mesmo que tu não goste do serviço, mas na TPM é uma maneira que tu tem de extravasar um pouco mais o teu sentimento. Porque, assim, na verdade, o que acontece na TPM? Acontece de tudo que tu pode imaginar. Nós temos, assim, uma infinidade de sintomas que vão, sinais também, né? A mama bastante inchada, bastante dolorida, não pode encostar muitas vezes a roupa, sensibilidade, né? Principalmente o parceiro, como vocês falaram, na relação sexual, o parceiro vai ter uma certa dificuldade. O rapaz aqui falou sobre a namorada, ele vai ter dificuldade para tocar a namorada, né? Nesse momento a mulher ela tem uma dificuldade maior para manter a lubrificação também, já atrapalha um pouco mais, então ela tem que se expor um pouco mais também, ela tem que fazer com que ela tenha venha uma vontade também dela de, como a Vânia falou, ela tem que pontuar onde ela não está bem, e aonde ela está bem, ela acumular aqueles pontos, apostar mais naqueles pontos, inclusive na relação sexual ou na paixão, né? Acho que o Lauro lembrou bem, assim, ó. Então não dá pra gente dizer assim, eu não quero mais ter TPM, né? Claro, existe um mecanismo que ele
é super especializado para poder falar disso. Mas assim, eu não vou escolher a pior tarefa, a pior atividade, ou eu não vou buscar fazer uma atividade que não me dá satisfação. Pelo contrário, né? Então eu sei que eu estou na TPM e vou ser mais carinhosa comigo. Eu vou procurar coisas que me dão maior satisfação e que vão fazer com que eu passe por esse momento de uma forma muito mais tranquila do que se eu for buscar situações muito estressoras, né? Então é uma questão de escolha. Eu estou mais sensível entendendo isso, então eu já preparo pacientes que na fase de TPM tiveram crise de pânico. Vamos estruturar o seguinte: provavelmente tu possa ter uma crise, e como tu vai lidar, né? E aí muitas vezes ela acaba não tendo a crise porque ela se preparou para isso. Bom, então, gente, no próximo intervalo a gente vai continuar com o assunto TPM. As mulheres são anjos ou demônios? Aguardem que a gente já volta com Coisas de Mulherzinha.